Olá pessoal, bom, vamos mudar aqui para a webcam, né? Infelizmente a nossa live não pôde acontecer como aula ao vivo, né? Porque a qualidade da minha conexão aqui ficou muito ruim, realmente não sei o que aconteceu, testei ontem, enfim. Mas eu vou gravar a aula, estou gravando essa aula agora, né? No momento que eu estaria falando com vocês, infelizmente nós não vamos ter as interações pelos comentários, mas vou gravar a aula toda agora e vou disponibilizar para vocês, vocês já vão vê-la já, né? Já deve estar vendo agora no YouTube, se eu fizesse ao vivo, né? Estou gravando aqui ao vivo, mas infelizmente a gente não vai poder interagir. Mas eu prometo que nas próximas eu vou resolver esse problema de conexão e a gente vai estar interagindo junto no momento da aula também, tá bom? O tema da aula é o mesmo, a aula que eu havia preparado para vocês, e a gente vai trabalhar os medidores de potência e a análise de desempenho no ciclismo. O assunto é muito importante, muito atual, e principalmente porque os medidores de potência eles estão cada vez mais populares, né? Eles vão se popularizando, ainda está um pouquinho salgado, mas o preço, mas eles vão se popularizar, estão se popularizando e cada vez mais presente nas bicicletas. A gente vai entender um pouco sobre todos esses modelos e tudo que a gente pode tirar desses medidores de potência, tá bom? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver um pouquinho sobre os medidores de potência, as principais diferenças entre os modelos, a diferença entre os modelos unilaterais e bilaterais. O que eu quero dizer com isso? Os que medem, vão aferir a potência separadamente, né, da perna direita e perna esquerda, e os que vão medir apenas de uma das pernas e vão replicar os dados para outra perna. E aí vamos falar de análise de desempenho com base em potência, passando pelos 7 principais indicadores que a gente vai poder utilizar, trabalhar, quando a gente estiver trabalhando potência com os nossos atletas ou, no caso de nós ciclistas, que utilizamos os medidores de potência com nós mesmos, tá certo? Tem um bônus aí nessa aula também que eu separei ao final, né? Um bônus para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois o vídeo também. E esse momento das perguntas, infelizmente, eu vou ficar devendo porque a minha conexão me pregou uma peça, tá bom? Esses modelos que vocês estão vendo aí, eu estou tampando alguns, o meu rosto está tampando alguns, são os muitos modelos de medidores de potência que nós encontramos hoje no mercado. Então, nós temos mais ou menos 7 tipos, e a gente vai passar por eles agora, né? E eles variam muito na forma de medir a potência. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu coloquei aqui separado esses modelos de acordo, digamos, com a popularidade deles, né? E coloquei também as marcas, as principais marcas. Eu não coloquei todas, porque vem surgindo, né, marcas novas o tempo todo, mas tem a maioria das marcas, as marcas que são mais conhecidas no mercado e também as marcas que não são tão conhecidas, e a gente vai ver aqui agora, tá? De conhecer, de experimentar todas, né? Eu não experimentei todas, claro, mas escolhi depoimentos e também apresento para vocês as mais comuns aqui. Hoje em dia os medidores de potência eles estão não só nas bicicletas, né, popularizados, mas também nas bicicletas estacionárias aí do ciclismo indoor, é muito utilizado, tá bom? Então eu separei os modelos aqui de acordo com o local que eles funcionam, o funcionamento deles na bicicleta. Primeiro deles, o da aranha do pé de vela, né? Aqui na foto tem um modelo da Quarq, que é um modelo da SRAM, mas tem também o SRM, que é um modelo mais reconhecido pelo mercado, desde 1986 que surgiram os primeiros medidores de potência da SRM, né? E outras marcas como a FSA, Power 2 Max, Team Watt, entre outras, né? Então o medidor de potência ele fica colocado ali na aranha do pé de vela e a partir do movimento ali ele vai captar a força produzida e vai aferir a potência durante a pedalada. O segundo modelo são os modelos que estão mais, digamos, populares agora, também por conta do preço, do custo-benefício e também do resultado que entrega, que são os medidores no braço do pé de vela. Tem uma foto aqui do medidores da Stages, né, que está bem
famoso, popular nesse momento, eles têm alcançado um nível de qualidade e de custo-benefício bom, né? Muitas pessoas têm optado por esse medidor de potência da Stages, mas tem também outras marcas como a Pioneer, 4i, Wattteam, Shimano, Excada e várias outras marcas também desses medidores que funcionam ali no braço do pé de vela. É esse quadradinho pequenininho instalado ali no braço do pé de vela, né, que vai aferir a potência durante a pedalada. A gente tem também um modelo muito específico, que mistura o braço do pé de vela, combina o braço do pé de vela com o movimento central, que é esse modelo da Rotor aí. Também é um modelo que tem, digamos, como vantagem poder aferir os dois lados separadamente, ok? Temos agora modelos que eu separei, o modelo em pedal, né, que também é conhecido, né, os mais conhecidos são o Garmin Vector, que é bastante conhecido pela marca de ciclocomputador, que é o Garmin, né, o PowerTap P1, Favero Sioma, Bipro, ou seja, modelos que funcionam no pedal. Esses modelos que funcionam no pedal, eles têm a vantagem, por um lado, de poder medir separadamente a força de perna direita e perna esquerda, porém eles ainda enfrentam alguns problemas, alguns desafios com relação à tecnologia, que eu vou falar para vocês mais para frente quando eu falar de precisão e de confiabilidade desses modelos, tá? Tem o modelo no cubo, e o principal modelo mais famoso é o PowerTap G3, né? Então o medidor de potência funciona ali no cubo. E eu deixei por último dois modelos que ainda vem enfrentando bastante problemas, né, no mercado, que não são tão, digamos, confiáveis. Eu vou falar o porquê disso, que é o modelo do espaçador de pedal da Limits, que é esse que fica aqui nesse espacinho aqui, né, entre o pedal e o pé de vela. E o modelo da PowerPod, que é esse que está aqui embaixo do Garmin, às vezes ele fica embaixo ali da mesa também, se você não tem esse suporte do Garmin, que é um modelo por medição indireta e estimada. Vai medir a potência, então, por oposição, né? Esses dois modelos são modelos que têm apresentado bastante problemas, mas eu me senti na obrigação de colocar aqui para mostrar que eles existem, que eles estão no mercado, lógico, e que também, à medida que a tecnologia vai sendo desenvolvida, a gente vai conseguindo melhorar e estabilizar esses modelos. Veja, eu apresentei aqui 7 modelos diferentes de medidor de potência, né, e que vão aferir a potência de maneiras diferentes, e a gente tem que entender qual deles que vai se firmar no mercado, né, qual deles que vai ser mais utilizado para determinadas situações. Algum desses aí vai, do ponto de vista tecnológico, ser ultrapassado e deixar de existir no futuro próximo, né? Então são coisas que a gente tem que entender, tudo isso para mostrar que ainda é muito recente, né? Essa tecnologia, apesar de ter começado em 86 com a SRM, ainda é uma tecnologia muito recente, só que a gente vai poder aproveitar o máximo dela, entendendo um pouquinho sobre alguns fatores. O primeiro deles é a precisão do medidor de potência, tá? O que é um medidor de potência que ele é preciso? Ele vai medir a potência sempre da mesma forma, mesmo com margem de erro, tá certo? Então, precisão é diferente de exatidão. Vamos supor que eu tenho um medidor de potência e eu estou pedalando ali fraquinho com uma potência de 100 watts. Tá certo? Então vamos supor que ele tem uma margem de erro aí de 2%. Então eu vou estar, na verdade, fazendo 102 e ele vai estar aferindo 100. Mas ele vai aferir 2% sempre. Então se eu colocar 200 watts, ele vai... eu vou estar colocando 204 e na verdade ele vai estar aferindo 200. Se eu colocar 204 watts, ele vai estar aferindo 200. Né? Ou então se eu colocar 200, ele vai estar aferindo 196, né? Na verdade os 4% estão aí. Ou seja, mesmo com a margem de erro do medidor de potência, ele é preciso. Porque tem medidor de potência que você vai colocar 200 e ele vai aferir 196. 4% de margem de erro. Aí depois você continua colocando 200, mas ele não vai aferir 196, ele vai aferir 184. Ou seja, ele não é preciso. Cada hora ele vai apresentar uma margem de erro diferente e a gente não pode confiar. Tem a ver então com a segunda característica aqui que a gente tem que entender no medidor de potência, que é a confiabilidade.
né? Se um modelo ele não é confiável, ou seja, não existe uma variação para essa mesma potência aplicada. Eu estou colocando ali 250 watts de força no pedal, e aí ele está medindo 250, aí tem hora que ele mede 265, aí tem hora que ele mede 240, ou seja, você não pode confiar nessa medição e, infelizmente, muitos modelos ainda estão com esse problema, né? Se eu retornar um pouco aqui, eu vou falar um pouquinho dos modelos de pedal, né? Os modelos de pedal, eles têm a grande vantagem de poder aferir separadamente perna direita e perna esquerda. E por que a grande vantagem? Quem está falando isso não sou apenas eu, mas os grandes estudiosos que vão conversar, que vão falar sobre medidor de potência, eles vão falar isso, né? O Hunter Allen, que é um dos maiores conhecedores no assunto, né? Ele junto com o Andrew Coogan, eles lançaram aquele livro Treinando e Competindo com Medidor de Potência. Vou disponibilizar o link para esse livro aqui no final na descrição do vídeo. Quando vocês estiverem acompanhando o vídeo, vocês vão poder acompanhar, né? Numa entrevista, o Allen falou que num futuro próximo, né, a grande vantagem é você ter um medidor que vai medir lado direito e lado esquerdo com precisão e com confiabilidade. Por quê? Porque nós temos variações de força de lado direito e lado esquerdo. Eu posso me aproximar bastante. Se eu aferir, por exemplo, apenas do lado direito e transferir isso para o lado esquerdo ou ao contrário, né, no lado que estiver instalado ali no medidor, eu vou chegar bem próximo. Só que essas pequenas diferenças, elas vão fazer muita diferença no longo prazo e especialmente no alto rendimento. Então imagina que eu tenho um medidor que tem uma diferença aí, que ele é preciso, mas ele tem uma diferença de 3%, tá? Na medição. Então, imagina que é 3% numa perna e 3% na outra também. E isso, por exemplo, no alto rendimento, vai ser uma diferença muito grande se você está falando de um pelotão profissional, de pessoas que vão balizar o seu treinamento por essa ótica, tá? Só que isso não quer dizer que a gente não deva, então, comprar medidor de potência, porque todos eles têm uma taxa aí de variação e tudo mais. Tudo bem, né? Só que, sendo preciso, ou seja, sendo a mesma taxa sempre, nós temos um ótimo meio para trabalhar a potência, para poder trabalhar tendo a potência como referência e melhorar bastante os treinamentos dos nossos atletas. Tanto que tem se desenvolvido bastante esse tipo de treinamento com os modelos atuais que aí estão, tá bom? Então, André, o que eu faço? Qual modelo que eu escolho? Vocês vão ver, fazendo uma pesquisa de preços, que o preço ainda é muito salgado. E a gente tem modelos que conseguem ser mais barato. Essa questão de medir apenas um lado, inclusive, contribuiu para o barateamento dos medidores de potência, porque metade do que você gasta de material, enfim, para você fazer medindo só de um lado, de peso também, né? E medindo dos dois lados. Então, se você pegar o melhor medidor de potência hoje do mercado, que é o SRM, que é usado pelo Pro Tour, pelo pelotão profissional e tudo mais, eles são extremamente caros, ainda são muito, muito caros mesmo, e são medidores de aranha de pé de vela, né? Se você pegar, por exemplo, um medidor de pedal como o Garmin Vector, ele já está na terceira geração, já está no Vector 3, né? Tanto o Vector 1 nem se fala, mas tanto o Vector 2 quanto o 3 apresentaram problemas sérios de configuração, tiveram inclusive recal da empresa, né? E agora eles estão desenvolvendo e melhorando cada vez mais o produto. Então, acredita-se que à medida que os modelos de pedal ficarem mais confiáveis e mais precisos, que eles vão permitir análises também mais confiáveis e precisas e que eles podem dominar o mercado. Mas falando hoje estaria aí dominando o mercado a aranha do pé de vela com o braço do pé de vela, seguido aí muito perto com os modelos de pedal também. Eu só não aconselharia os outros modelos que eu mostrei para vocês, especialmente o do espaçador de pedal, que costuma dar bastante problema, e o modelo por medição indireta, por oposição, também não é um modelo muito aconselhável.
O modelo de cubo, por exemplo, o PowerTap aqui, ele é muito utilizado em rolo de treino também, né? E a gente vai poder trabalhar essas outras questões na nossa avaliação de potência dos nossos alunos. Ok, então uma breve passada sobre o que tem no mercado hoje. Não vou ficar indicando, eu só desindiquei algumas marcas, alguns modelos com relação à confiabilidade, mas para os outros vale uma pesquisa de preço, acessibilidade. O modelo da Stage está ficando bastante popular nesse momento, com uma confiabilidade e uma precisão boa, né? Então estão com um custo-benefício bom, está sendo bem comercializado, tem crescido bastante esse tipo de medidor, né? Então você pode, se for o caso, investir num desse ou em algum de aranha de pé de vela, né? Mas o que nós vamos fazer com esses dados, né? A partir do momento que a gente comprou um medidor de potência, ou que a gente vai pedalar numa bike indoor que tenha medidor de potência, o que a gente vai fazer com esses dados? Nós vamos trabalhar a análise de desempenho dos nossos atletas ou a nossa análise de desempenho através de aplicativos. Seja os aplicativos da própria marca do medidor, né? Então Stages tem lá o seu aplicativo que vai aferir a potência e mostrar para a gente no aplicativo próprio, ou aplicativos que nós já conhecemos, como Strava, como Garmin, plataformas de treinamento mais completas, como o Training Peaks e o WKO, onde a gente vai poder também analisar o desempenho aí, né? Para a gente poder, então, montar todo o nosso treinamento com base na potência, ok? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir de alguns testes, tá certo? Mas vamos entender primeiro quais são esses indicadores que a gente vai trabalhar. Bom, o medidor de potência, ele vai medir, primeiramente, obviamente, a potência, que é medida em watts. Então você vai aplicar uma força ali no pedal. Apliquei uma força de 200 watts, vai aparecer no visorzinho ali do seu aplicativo 200 watts. Aumentei a potência, aumentei a força, vou aplicar uma força de 250, vai aparecer ali 250, tá certo? Então a potência que você aplica ali no pedal na hora vai aparecer na telinha do seu medidor. Mas não é só isso. Eu tenho um outro dado importante também, que é a potência normalizada, né? Aqui nas iniciais aqui, elas estão ao contrário porque o termo é utilizado em inglês, né? Normalized Power. Então, a potência é diferente da potência normalizada dependendo do caso de como você está pedalando. Por quê? A potência que você está aplicando ali no pedal. E a potência normalizada, ela está relacionada também ao custo fisiológico daquela atividade. Ou seja, é um algoritmo que eles usam para poder fazer uma correção desse valor de potência relacionado ao custo fisiológico da atividade que você está fazendo. Exemplo, vou fazer um pedal de 30 minutos, de 1 hora, contínuo a 200 watts. Então eu estou ali no plano ou numa bicicleta indoor, estacionária, então eu estou fazendo ali 200 watts durante 1 hora, tá certo? Só que eu vou fazer um outro treino que também vai ter essa média de 200 watts, só que ele vai ser um treino intervalado. Então eu vou fazer, por exemplo, tiros, onde eu vou colocar forças ali na casa de 400 watts, por exemplo, e vou intercalar, ou seja, momentos de recuperação, onde eu vou pedalar abaixo dos 200 watts. Então vamos supor que no final desse treino, a potência média também foi 200 watts. Então eu tenho 2 treinos de 200 watts, só que o custo fisiológico de um, ou seja, esse intervalado, foi muito maior do que o custo fisiológico do treino contínuo. Então o algoritmo de potência normalizada, ele mostra ali essa correção levando em conta esse custo fisiológico da atividade. Então, no visorzinho do seu ciclocomputador, mostra a potência, que é o que você está desempenhando naquele momento, e mostra também a potência normalizada, que é esse algoritmo que faz essa correção, levando em conta o tipo de atividade que você está fazendo. Se você fizer um treino contínuo, a potência média ao longo desse treino vai ser igual à potência normalizada no final. Agora, dependendo do tipo de treino que você faz, a potência normalizada ela vai ser bem diferente
da potência média que você fez ao longo daquele treino, tá certo? Dois principais indicadores aí. Os outros dois indicadores têm a ver com os testes, que vai ser também a base do que vocês vão poder desempenhar quando vocês estiverem treinando. Porque num treino de frequência cardíaca, por exemplo, eu vou lá indicar para o meu atleta, né, ou eu vou fazer os meus treinos na zona 3, na zona 4, na zona 5, na zona 2, e a gente tem as zonas de treinamento de frequência cardíaca. E nós temos também as zonas de treinamento por potência, que são 7 zonas de treinamento. E a gente descobre essas zonas, ou seja, como trabalhar nessas zonas, através de um teste de FTP. O nome em inglês é Functional Threshold Power, né? E a tradução para o português é o limiar de potência funcional. O que é isso? É o máximo de potência que eu consigo produzir durante 1 hora de pedalada. Eu tenho testes, protocolos de FTP que não duram 1 hora e que fazem, por exemplo, uma estimativa desse FTP, né, de acordo com o protocolo e com as correções. Então eu tenho teste de FTP de 30 minutos, eu tenho teste de FTP de 20 minutos, algumas marcas de bicicleta, de ciclismo indoor, né, ou mesmo alguns aplicativos como Strava, como Garmin, podem sugerir outros protocolos. Todos esses protocolos servem para estimar o nosso FTP e a partir do FTP, a gente vai ter as nossas zonas de treinamento de potência, tá? Então, mesma coisa, zona 1, abaixo de 55% do FTP, zona 2, de 56% até... Então, essas zonas elas vão servir para a gente também medir a intensidade do nosso treinamento, tendo como referência a potência, tá certo? E um outro ponto importante é a relação potência-peso. Está errado aqui na minha apresentação, até watts está escrito errado, não é medido em watts, é a relação watts por quilograma, né? Watts por quilos. Então, você imagina, por exemplo, um ciclista que tem 70 quilos, tá certo? E ele tem um FTP de 280 watts. Então, a gente pode dizer que a relação potência-peso desse atleta é de 4 watts por quilo de peso. Então, eu vou pegar o FTP dele e dividir pelo peso, tá certo? 280, que é o FTP dele. Ele fez o teste de FTP lá e o FTP dele deu 280 watts. 280 dividido por 70, que é o tanto que ele pesa, dá 4. Então, são 4 watts por quilograma. Por isso que o peso é muito importante, especialmente no ciclismo de alto rendimento, né? Se você pegar, por exemplo, esse mesmo atleta de 70 quilos, se em algum momento da temporada ele ganha massa, ou até gordura, dependendo se ele se alimentar mal, ou em qual momento da temporada que ele tiver, vamos supor que ele engorde aí, ou ganhe 5 quilos de massa. A relação potência-peso dele vai mudar, vai cair de 4 para 3, alguma coisa. Né? Se você pegar, por exemplo, no pelotão profissional do ciclismo de estrada, os ciclistas escaladores, eles são geralmente mais leves do que os ciclistas de velocidade, os sprinters, por exemplo. E isso, para quando você vai fazer provas de montanha, é um diferencial importante, né? Porque você tem menos peso e você tem aí uma capacidade, aí uma relação potência-peso melhor do que outros ciclistas. Claro que isso não é tudo, é muito específico para o que cada ciclista trabalha, né? Você pode ser um sprinter também, ter mais massa muscular e compensar em outras situações, mas é para entender que essa relação potência-peso ela dá um diferencial muito grande quando a gente está falando no treinamento por potência, tá certo? Então, o básico para a gente poder trabalhar a potência a partir de um medidor de potência com a gente enquanto ciclista ou com os nossos atletas enquanto treinadores é encontrar um protocolo. Vou falar um pouco sobre testes na parte de bônus dessa aula aqui. Encontrar um protocolo legal, fazer um teste de FTP e a partir do resultado do FTP você desenvolver o seu treinamento com base nas zonas de treinamento de potência, tá bom?
Lembrar de tempos em tempos refazer o teste de FTP, porque o treinamento, né, as adaptações fisiológicas vão melhorar, esse atleta pode ter esse FTP melhorado, e aí vai alterar também um pouco das zonas de treinamento do que você vai pedir para esse atleta, correto? E a gente tem outras variáveis, outros indicadores que eu separei para vocês aqui. A gente vai dar só uma passada nesses indicadores, porque senão ia ficar muito grande a aula, mas eles também alguns são específicos de determinados programas, né? Então eu trouxe, por exemplo, os indicadores aqui do Training Peaks, que vão trabalhar o IF, que é o Intensity Factor, o TSS, que é o Training Stress Score, e o EF, que é o Efficiency Factor, que são 3 fatores interessantes no trabalho de potência. Se você pegar, por exemplo, o Strava tem um indicador que chama Suffer Score, né? Que tem um pouco a ver com alguns desses fatores aqui do Training Peaks, ou seja, dependendo do aplicativo, você pode ter alguns outros indicadores. Então, o que é, na verdade, recomendado é que você utilize ou uma plataforma, ou um programa, pode ser o Garmin, o Training Peaks, o Strava, mas que você utilize sempre o mesmo para você poder analisar o desempenho do seu atleta, para você ter parâmetros para comparar, tá certo? O Intensity Factor, vou passar rapidinho, como o próprio nome diz, é o fator de intensidade, tá certo? Esse fator de intensidade, ele é em relação ao FTP do atleta. Ele é, na verdade, uma porcentagem, tá certo? Onde 100% ou 1, né, seria o próprio FTP dele. E para você achar esse IF de cada treino, é só você dividir a potência normalizada do treino pelo FTP dele. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o atleta ele tem um FTP de 250 watts, tá certo? E você prescreveu um treino para ele, ou ele está fazendo um treino, onde a potência normalizada vai ser 200 watts. Então, é só a gente dividir a potência normalizada pelo FTP do atleta. Então, o IF dele seria 200 watts, que é a potência normalizada do treino, dividido por 250, que é o FTP dele. Então, o IF desse treino foi de 0,8, ou então 80% do FTP, tá certo? Você pode fazer o IF, o Intensity Factor, ou para o treino todo, se for um treino contínuo, ou então para exercícios, tá certo? Então, vamos supor que esse atleta aí, ele tem o FTP dele de 250, tá certo? E ele vai fazer um intervalado, onde ele vai fazer uma sequência de tiros, onde ele vai alcançar aí, vamos colocar mais 125, onde ele vai alcançar aí 375 watts. Então, para esse exercício, o IF desse tiro aí vai ser de 1,5, tá certo? Então, pode passar o FTP, não tem problema, mas o IF é o fator de intensidade, que pode ser do exercício ou pode ser do treino de maneira geral, correto? Por que é importante então eu saber o IF? Porque ao longo do treinamento, das semanas de treinamento, eu vou traçar um gráfico, né? No caso de uma plataforma como o Training Peaks, por exemplo, esse gráfico já é traçado, né? Eu posso ter um gráfico sabendo quantas vezes ele treinou acima do FTP dele, quantas vezes ele treinou no limiar, quantas vezes ele treinou abaixo do limiar. Eu vou poder calcular a intensidade do treino do meu atleta, entendendo um pouco desse IF dele. E uma outra forma também é através do TSS, que é o Training Stress Score, né? Nesse caso, o Training Peaks ele aplica valores, tá certo? Desse Training Stress Score, e você vai conseguir, através desses valores, saber como que você vai recuperar esse atleta, tá certo? Como eu falei, um treino com média de 300 watts contínuo vai ter um Training Stress Score diferente de um treino com a mesma média de 300 watts, mas que vai ter muito tiro e ele vai pedalar também durante muitos momentos abaixo, tá certo? Como que o Training Peaks costuma trabalhar com isso? Os treinamentos que tem o TSS menor que 150 é um treino que você vai recuperar mais fácil. Se for entre 150 e 300, vai ser, geralmente é um treino que tem aí uma fadiga residual e no dia seguinte você ainda pode estar um pouco
cansado, mas a partir do segundo dia você já está zero bala, né? Então, como treinador ou como ciclista, você já pode pensar na necessidade de uma recuperação ativa para esse tipo de treinamento, um regenerativo, né? Se tiver entre 300 e 450, você pode encontrar algum tipo de fadiga mesmo ali depois de 2 dias. E se tiver um TSS acima de 450, é uma fadiga que pode durar muitos dias, e aí você tem que considerar a possibilidade não só de regenerativo, mas também de descansos completos, enfim, né? No Strava tem também lá o Suffer Score, né? Que quando está muito alto, você sente essa necessidade aí, ou seria interessante que você descansasse um pouco mais, ou equilibrasse a intensidade e o volume dos seus treinos para você poder recuperar o seu corpo de maneira ótima. É claro, pessoal, que isso tudo tem a ver também com o momento do treinamento na temporada do atleta, correto? Então, tem momentos onde ele vai ser levado, né, mais próximo do limite, ou trabalhando acima do limiar dele, em outros momentos abaixo, e o treinador vai controlando ali a recuperação desse atleta com base nesses dados, tá bom? E por último eu deixei aqui o EF, que é o Efficiency Factor, que é, na verdade, uma relação muito importante, que vai mensurar também essa possibilidade de recuperação, da potência com a frequência cardíaca, tá certo? Então ele é uma relação, também uma razão, na verdade, entre a potência e a frequência cardíaca desse atleta, tá certo? Imagina só, por exemplo, um treinamento onde você está pedalando, então você vai desenvolver uma potência alta e você vai desenvolver também uma frequência cardíaca alta, correto? Então você está bem treinado, você está entregando tudo que aquele treinamento te pede. Agora imagina um momento onde você ou seu atleta quebra, seja numa prova, ou seja no final de um treino muito longo, né? Ou então, sei lá, você tinha que fazer 10 tiros, correto? E chegou no 6º, 7º, quebrou, tá? Então o que vai acontecer ali no 8º e no 9º? Você vai desenvolver uma frequência cardíaca muito alta, correto? Só que você não vai conseguir desenvolver uma potência alta. O seu fator de eficiência, ele não vai estar ideal, correto? Então, isso, quando o atleta quebra, a frequência cardíaca dele está alta porque ele está super cansado, mas a potência que ele está desenvolvendo está baixa. Então é sempre interessante a gente acompanhar esse Efficiency Factor, né, nos nossos treinos, para a gente poder entender como que ele está funcionando. Então se eu estou desenvolvendo potências médias ou baixas e a minha frequência cardíaca está alta, como é que está o volume desse treino ao longo da semana ou dos meses? Está indicando fadiga, está indicando que eu posso ter passado do limite em algum momento e eu vou precisar de descanso, tá certo? Ou se for no finalzinho do treino, naquele momento ali é normal, mas como que eu vou recuperar para o próximo? Então, analisar também bastante essa questão do fator de eficiência para poder trabalhar, correto? Ótimo! Chegamos ao momento do bônus dessa aula que eu separei para vocês. Infelizmente a gente não conseguiu fazer ela ao vivaça, mas ela está gravada aqui. E os bônus, na verdade, estão presentes e eu vou separar para vocês aqui nessa aula. Eu separei 2 bônus, na verdade. O primeiro é para quem ainda não é aluno do curso Treinador de Ciclismo. E por que eu estou falando isso? Porque eu separei esse bônus, que é um e-book com 3 testes de campo para ciclistas, tá ok? Eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo aqui o link onde você vai poder baixar esse e-book e você vai ver ali 3 testes. Tem um teste que vai trabalhar limiar de lactato, um teste que vai trabalhar o FTP e a gente vai fazer também um teste de sprint, se não me engano. São os 3 testes que eu separei para vocês nesse e-book, totalmente gratuito. É só clicar no link e baixar. E por que eu estou falando isso? Para você que não é aluno do curso Treinador de Ciclismo. Porque quem é aluno do curso Treinador de Ciclismo, na aula de testes, eu apresento 15 protocolos. Eu separei 3 e estou disponibilizando gratuitamente para vocês que não são alunos do curso Treinador de Ciclismo ainda. Então vocês podem utilizar esse teste com os atletas de vocês, esses protocolos, ou então com vocês mesmos, se vocês são ciclistas aí e gostam de pedalar. Eu espero que vocês aproveitem. É só
clicar no link da descrição aqui do vídeo e baixar gratuitamente. E para vocês que são alunos do curso Treinador de Ciclismo, eu venho anunciar hoje nessa aula, né, que essa aula que eu estou gravando agora, infelizmente ela não aconteceu ao vivo, ela vai estar disponível para vocês lá na plataforma do curso. Então é uma aula, quem é aluno do curso sabe, o acesso é vitalício, né? Então vocês podem acessar sempre. Eu vou deixar essa aula lá disponível ou na parte de treinamento de potência ou na parte dos módulos extras, como foi uma aula gravada ao vivo. Pode ser que eu deixe lá na parte de módulos extras também, e vai ser um complemento legal para a nossa aula de treinamento de potência lá do curso, que já é uma aula bem completa. Vocês vão poder acompanhar também essa parte sobre os medidores e sobre a análise de desempenho. Além disso, eu estou anunciando também hoje aqui a nova atualização do curso Treinador de Ciclismo. Quem conversa muito comigo pelo WhatsApp ele já sabe que eu já venho anunciando essa atualização há algum tempo, mas agora já está fechadinha já. Essa nova atualização, essas novas aulas vão estar disponíveis no final de junho, início de julho. E eu vou ter o tema dessas aulas vai ter uma aula só sobre Training Peaks. Muitas pessoas me pediram, esse feedback na verdade é o feedback de vocês, que vocês me dão, vocês alunos do curso, né? Já são, hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, tem 155 alunos no curso. Muitos me pediram para eu fazer uma aula sobre Training Peaks, não só ensinando sobre a plataforma, também para trabalhar a análise de desempenho lá dentro, porque é uma ferramenta que eu entendo que muitos de vocês também estão utilizando com os atletas de vocês. E também uma aula sobre biomecânica aplicada ao ciclismo. É uma aula, no meu entendimento, que chega em boa hora, vai complementar os conteúdos da aula ali de anatomia aplicada ao ciclismo, e a gente vai falar também sobre biomecânica aplicada ao ciclismo, e essas aulas vão estar muito em breve lá no curso Treinador de Ciclismo, essa segunda atualização chegando. Eu vou colocando atualizações sempre, aumentando o conteúdo do curso, que, como eu já disse, é de acesso vitalício, e vocês vão poder acessar sempre e acompanhar todas essas novidades, tá certo? Vou voltar aqui agora só para o meu rosto, tá? Para encerrar essa aula por esse momento. Mais uma vez, infelizmente, não foi uma aula que conseguiu acontecer ao vivo, com a participação de vocês nos comentários, mas é uma aula que eu estou gravando ao vivo e vou disponibilizar agora, assim que eu parar de gravar aqui, já vou disponibilizar lá no YouTube para vocês acompanharem, tá certo? Fica o convite para vocês acompanharem o Até Onde Deu Pra Ir de Bicicleta, que é um projeto que hoje, dia 25 de maio, completa 11 anos, tá certo? E também o curso Treinador de Ciclismo, que esse, na verdade, é um projeto recente, lançado em dezembro do ano passado, e que já conta com 155 alunos até o momento, sempre ajudando e trabalhando pelo ciclismo, ajudando a formar ciclistas, né, treinadores de ciclismo, na verdade, para contribuir para o ciclismo em âmbito nacional e também internacional, porque temos alunos em Portugal. Tá joia? Então, um grande abraço para vocês, bons treinos e até as nossas próximas aulas.